Alguém que está aqui esteve lá? A Júlia, tu já tinha vindo aqui, Júlia, no ano passado, então? Tá. A Brenda não, a Patrícia sim. Legal, Paty. Aham. Tá. Então, enfim, não é só para saber assim um pouquinho, porque muito do que eu vou falar aqui hoje, né, foi falado lá de uma outra forma e muito também foi discutido, foi apresentado por alguns locais o que já estão fazendo, o que acham possível fazer, enfim, né? E então daquele encontro do OVAN junto que foi patrocinado, né, pelo observatório e organizado pelo observatório e apoio da Secretaria Estadual de Saúde, a gente conseguiu os instrutivos, que também vou conseguir entregar então para vocês impressos no dia 5, tá? Então a ideia hoje é discutir o capítulo 5 desse instrutivo, tá? Que fala sobre potencializar a abordagem coletiva do cuidado da obesidade, da pessoa com obesidade, tá? Então, o que que eu fiz, né? Vocês vão ver ali que eu fui lendo esse capítulo conforme o que estava disposto ali, disponível, tá? E fui colocando aqui nos slides algumas questões que acho importante, relevantes destacar, no sentido de que, né, é a partir dessa construção que eles fizeram no capítulo que eles chegam com a recomendação de como implementar os grupos para tratamento, né, da pessoa com obesidade, que seria essa abordagem coletiva, tá? E aí, a Patrícia, que estava lá, não vai me deixar mentir, né? Que lá, então, na semana retrasada, quando a Aline explicou, né, sobre os grupos, ela explicou, então, como é feita a estratificação dos indivíduos e como é organizada essa questão de quem entra em grupo, qual o objetivo do grupo, e o trabalho é minucioso. Eu estava falando aqui anteriormente que se vocês forem ler, principalmente o caderno de atividades que acompanha esse instrutivo, que também vamos enviar hoje no e-mail, ele traz detalhes da fala, da conversa, do que perguntar, de como responder, do que se atentar, sabe? Então, ele é, de uma certa forma, não sei se eu posso dizer de fácil aplicabilidade, porque fácil ele não é, mas ele é bem instruído, vamos dizer assim. Não é que ele não é fácil, não porque o conteúdo é difícil, mas porque necessita um empenho, né, de toda a equipe envolvida e da própria gestão do município e da intenção, né, de realizar dessa forma, assim. Então, eu queria apresentar para vocês a proposta aqui, né, de como potencializar a abordagem coletiva, no cuidado da pessoa com obesidade, de acordo com o que está aqui no instrutivo. E já no final desse encontro, eu coloquei aqui no finalzinho o que eles propõem de estratificação, porque a gente vai ter mais 3 encontros. Num deles eu tinha planejado a gente falar mais especificamente da terapia cognitivo-comportamental, e no outro a gente vai falar mais especificamente dos grupos, mas a gente não consegue falar de todos os grupos, tá? Então a Marivana já está dizendo aqui que já enviou, né? Porque a proposta aqui são 4 tipos de grupos, tá? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ideia. Não vamos falar especificamente da abordagem de cada grupo hoje, vamos falar no segundo encontro daqui para frente. Temos mais 3, então, que acho que dia 21, eu coloquei o cronograma aqui no final. E aí a gente vai tentar pensar juntos no que é possível fazer, tá? Então, assim, de novo, né, não é uma aula, né, um monólogo, vocês podem, né, interromper, colocar, falar, mas isso eu já faço, ou isso a gente consegue, isso a gente não consegue fazer, isso é mais difícil, isso é mais possível, né? Eu acho que a gente podia pensar um pouquinho a respeito, tá? Eu coloquei para gravar em função de poder ficar registrado, para quem não
não está presente desde o início ou não pôde vir hoje, né, a gente envia para o e-mail de quem se cadastrou. Bom, então, esse capítulo 5 do instrutivo, ele começa falando do autocuidado apoiado, tá? Inclusive, depois eu encontrei um curso do Avassus sobre autocuidado, tá? Apoiado no diabetes, no caso. Não era na obesidade, era no diabetes, mas que eu achei interessante, que talvez se vocês têm já o cadastro lá nos cursos do Avassus, né? É interessante de buscar. Então, que traz o que seria esse autocuidado apoiado, que são intervenções sistemáticas que buscam aumentar a confiança e as habilidades do usuário para gerenciar os seus problemas de saúde. Então, ele entender, né, o porquê que ele precisa se cuidar, né? Então, empoderar o indivíduo sobre a temática, né, ou sobre a necessidade do cuidado, e sobre as possibilidades que ele tem de realizar esse autocuidado, né? Despertando o olhar do usuário para si, reconhecendo o seu protagonismo e corresponsabilidade. Então, o profissional passa de prescritivo para parceiro do usuário na tomada de decisão. E isso, então, está aqui, né, no instrutivo, como algo que a gente sai um pouco daquela nossa abordagem biologicista, da nossa abordagem em que a gente tem que resolver o problema, mas a gente passa para uma colaboração em conjunto com o paciente, né, que também tem responsabilidade nesse sentido, para ele entender o que acontece, né, na saúde dele e o que ele pode fazer para tomar mais cuidado em relação a isso. Então, o autocuidado é muito mais do que dizer ao usuário o que ele deve fazer, né? Porque ele deve compreender o porquê de cuidar da sua saúde e como fazê-lo. E vai desenvolvendo, então, essa corresponsabilidade. Eu coloquei um exemplo que está aqui no instrutivo, tá? De como colocar em prática o autocuidado apoiado. E o exemplo é o seguinte: TGV, 34 anos, sexo feminino, com obesidade grau 1 e hipertensão arterial. Ela só comparecia à unidade para renovar a receita médica e buscar o medicamento antihipertensivo. Na última consulta, o médico conversou com ela sobre o impacto negativo da obesidade e da pressão arterial alterada em sua saúde e explicou algumas estratégias para cuidar de si no dia a dia. A usuária ficou sensibilizada e desperta para a necessidade de cuidar de si e de buscar o apoio dos profissionais da unidade, refletindo que esse apoio pode ir além da oferta de medicamentos. Provavelmente vocês já fazem isso em muitos casos, né? Então não é uma novidade, mas é o que o instrutivo traz como uma necessidade da gente promover, né? E aí ele traz novamente, meio que puxando o que já fomos conversando no início desses nossos encontros, né, da necessidade, então, de fortalecer a atenção centrada na pessoa e no trabalho em equipe. E tendo bastante cuidado de evitar a culpabilização, a banalização da obesidade e a redução do peso como único resultado. Então, fala sobre o cuidado com o estigma da obesidade, que provoca o afastamento, né, da pessoa com obesidade do tratamento, adotando uma postura acolhedora, compreendendo o paciente a partir do meio em que ele vive. Então, isso também a gente conversou no nosso último encontro. Reconhecendo a obesidade como uma doença multifatorial, e isso acaba, então, não trazendo, assim, aquela banalização no sentido de que é só fechar a boca e fazer atividade física que vai resolver, né? E valorizar todos os ganhos obtidos. Todas as mudanças são importantes, né? Para romper o ciclo do insucesso, que é aquele de que se não perdeu peso, não valeu nada, então não vou fazer mais nada, deixa, eu não consigo, sou incapaz, se frustra e não volta, né?
Também vai falar aqui no instrutivo sobre o acolhimento, receber bem, com atenção, com disponibilidade para escutar e valorizar cada caso, que a gente falou também no encontro passado, que é sobre a vontade genuína, né, de ajudar aquele paciente, né, porque quando a gente tira um pouco aquela carapaça, assim, que a gente tem, porque tu tá todo dia na luta lá no trabalho, chega uma hora que tu já fala assim, mais um, não vai dar certo, isso aí é difícil mesmo, o paciente com obesidade não engaja, não faz, e a gente tira um pouco isso, né, todas essas questões que eu falei antes ali da culpabilização, banalização da obesidade, né, a gente olha para aquele paciente com um olhar mais acolhedor, né, e valoriza a fala dele, entende, compreende, né, as dificuldades pelas quais ele passa, e isso fortalece, né, uma relação de confiança, o vínculo do paciente com a equipe, com o profissional. Ó, fui parar lá no último slide, nem eu sei como que eu faço isso. Então deixa eu voltar, gente, desculpa. Estava aqui. Então, destaca o trabalho em equipe multiprofissional, né? Porque a ideia de fazer um atendimento coletivo, de fazer grupos, é justamente, né, ampliar o acesso da população e facilitar a comunicação entre, né, os profissionais, né, de preferência de uma maneira horizontal, né, sobre o cuidado que vai ser ofertado, mais olhos, mais ouvidos, né, conhecimentos, habilidades, vivências se unem, né, para o trabalho, né, junto com aqueles usuários em enfrentamento da obesidade. Então, ele vai falar sobre a importância da prática colaborativa, interprofissional. Nós, aqui no município de Palmeira das Missões, tivemos essa possibilidade, né, de trabalhar e nos aprofundar um pouco mais sobre o que é o trabalho colaborativo interprofissional, porque a gente teve aí 2 anos de PET interprofissionalidade, que foi assim, um ganho muito grande, né, para nossas equipes aqui que se engajaram nesse trabalho. E todos os municípios, com NASF ou sem NASF, porque depois que caiu o NASF, alguns municípios mantiveram, né, o apoio matricial, e isso ajuda na resolução de problemas, né, nos processos decisórios, na construção de conhecimento de forma dialógica, com respeito aos diferentes núcleos de saber, né, e o compartilhamento de problemas, trocas de saberes e práticas. Então, fala muito da importância das equipes multiprofissionais, né. Bom, a Aline destacou esse instrutivo, se a gente não mandou, a gente vai mandar, né, que é um instrutivo que eles elaboraram aqui em 2016, com metodologias de trabalho em grupos para ações de alimentação e nutrição na atenção básica, e que traz, né, como referências, né, sempre quando é elaborado um material desses, demanda primeiro uma revisão de literatura e que traz o que funciona e o que não funciona, o que pode funcionar, né, e que as abordagens coletivas, então, trazem maior efetividade, menor abandono do tratamento, membros, né, do grupo compartilham possibilidades de resolução da situação-problema e atuam como modelos, né, incentivadores um dos outros. Quando um está meio desanimado, o outro vem, conta o que aconteceu, o que conseguiu, né, e dá uma ideia para fazer diferente. Bom, então aqui no instrutivo ele já vem falando do que a gente precisa fazer, né? De primeiro preparar a equipe. Então, por exemplo, será que depois, né, para o ano que vem, penso eu, porque esse ano eu sei que já está acabando, né? Mas para o ano que vem, será que a gente consegue fazer um planejamento, mostrar esse instrutivo para a equipe, né? Trazer essa ideia do que está sendo proposto aqui, né? Avaliar, claro, se essa é uma necessidade, né, do local onde vocês trabalham. E a partir dali começar a definir, né,
atribuições, coordenação do grupo, se é fixa, se é rotativa, né? Sugere-se que pelo menos 2 categorias profissionais estejam presentes por encontro, se é necessário fazer capacitação profissional. Aqui no instrutivo tem o capítulo 6, que é só sobre registrar, né, as atividades, as ações, as reuniões, né? Inclusive, eu não vou trabalhar sobre ele aqui, nesses nossos encontros, em função do tempo, mas eu acredito que muito do que está aqui vocês já fazem e vocês têm possibilidade de fazer, né? Desde a parte de registro no Sysvan dos dados, né, dos usuários, para a partir dali ter um diagnóstico e conseguir fazer essa triagem das pessoas que participariam do grupo. Então, que é depois elaborar um projeto simples e objetivo, e vai estar aqui, tá? E vocês vão ver que é simples mesmo, simples no sentido de que não precisa ser páginas e mais páginas com, né, da literatura, mas pensar junto no que pode ser feito, né, com base na realidade da população e do problema identificado. E aí, definir o público-alvo, né? E eu até destaquei uma coisa que eu não conhecia, provavelmente vocês já conhecem, né? Que eles falam de quando você vai identificar o público-alvo, além das demandas desse público, é verificar o nível de alfabetização em saúde, né? Seria necessário. Que são competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade das pessoas para acessar, compreender, utilizar as informações em saúde. Inclusive, tem não é bem um questionário, é uma metodologia, esse SAHLPA, aqui, esse questionário SALFA, né, de 2012, que faria esse diagnóstico. E eu fui procurar ele, baixei ele, Mari me pede para eu mandar também junto no e-mail, né, uma avaliação em português, tá? Dessa alfabetização em saúde, tá? Que são só essas perguntas, são 18, não são nem perguntas, são opções, assim. Você mostra um cardzinho, um cartão, que está escrito aqui, osteoporose. E o público-alvo, no caso, o usuário, ele vai responder osso ou músculo. Papa Nicolau, teste ou vacina. E assim, depois tem uma pontuação, e aqui vai estar explicado o score, para dizer se a pessoa tem essa alfabetização em saúde ou não, né? E que seria um passo para entender com quem eu estou lidando e qual é o nível de conversa que eu vou ter com esse público-alvo. Achei interessante, não conhecia, tá? Não sei se vocês já conheciam e se já utilizaram alguma vez, mas eu realmente não conhecia. Ainda dentro do planejamento, então a gente vai definir, né, em conjunto aí na equipe, vocês vão definir a duração do grupo, os intervalos de encontros. Ela fala, até estou aqui com as minhas anotações, né, porque eu sou do tempo que anota tudo na mão, né, estava lá em cima na mesa e anotando, caneteando, né. E ela fala que encontraram na literatura que fazer os encontros regressivos, espaçando e diminuindo a frequência mais adiante, tipo assim, começa semanal, depois começa quinzenal, vai ficando mensal, vai ser mais efetivo no sentido de não perder, né, o vínculo com aquele paciente, que começa mais próximo e depois vai espaçando, gerando empoderamento e autonomia. Então, achei também interessante, né, ela colocar sobre isso. O horário, obviamente, que precisa ser compatível com a agenda dos profissionais, mas também com o usuário, né? O espaço físico onde você vai ter a possibilidade de realizar esse encontro. Eles falam sobre a divulgação, né, envolver toda a unidade, especialmente os agentes comunitários de saúde, fazendo diferentes estratégias. Né? Vai enviar um convite no WhatsApp, por exemplo, para a unidade que tem, né, um telefone institucional ali, uma mensagem por escrito, ou divulgar na sala de espera, no acolhimento, nas consultas, nas visitas domiciliares, fazer quase que uma busca ativa, né, desses usuários. E para
antes de começar, ter os materiais preparados com antecedência, adaptados à sua realidade. E aqui o caderno de atividades tem muitas ideias interessantes de como, né, utilizar e aplicar essas ações. E por fim, avaliar, né, o registro, o monitoramento das atividades, porque a gente precisa ajustar dentro das possibilidades o que funcionou e o que não funcionou, tá? Bom, aqui, quando eu coloquei essa lista, e ela tá aqui no instrutivo, eu fiquei pensando, Jesus, né? Se tu lê essa lista, tem que ter tudo isso para ser o facilitador, né? O profissional que é o cabeça ali do grupo, né? Mas são, na verdade, características que a pessoa pode ter e talvez precise desenvolver, tá? Para ser o mediador das atividades coletivas. Por quê, pessoal? Porque a forma como a gente se posiciona, nossa postura, nossas habilidades de comunicação e empatia podem interferir no sucesso e na adesão do grupo. E na hora fiquei até pensando que nós aqui somos um grupo, né? E que infelizmente não conseguimos nos encontrar presencialmente e não tão frequentemente quanto gostaríamos, né? Mas a postura de quem está aqui falando, né? No caso eu, né? A forma como eu me coloco, como eu me disponibilizo e como eu trago essas informações pode interferir na adesão, né? Eu gostei do jeito que ela falou, da explicação, ela não é muito professoral e acha que sabe tudo, e eu não sei nada, né? Tudo isso interfere no quanto a pessoa vai se engajar ou não naquelas atitudes que a gente está tentando promover, né? Então, primeira coisa é a gente acreditar no potencial das atividades em grupo. Então, tem que ser alguém que goste de trabalhar em grupo e que acredite que funciona. Alguém que tenha essa habilidade da escutativa, acolhedora, empática. Claro que tem que ter domínio do conteúdo, né? Capacidade de integração e síntese, que eu falo muito, e a Jo que está aqui não me deixa mentir, mais algumas alunas que podem estar aqui, não sei se hoje vieram, que às vezes a gente vai para as práticas com os nossos alunos que estão aprendendo a recém uma teoria, né, Jo? E a gente vê eles muito duros, assim, só falando a teoria, blá, 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 acabou. Se tiver que fugir dali, ele se perde, porque ainda não tem a prática, né? Que é essa questão de, às vezes, integrar com alguma coisa que a pessoa te pergunta, ou te fala, ou que surge na hora, sintetizar o assunto, não só ler um negocinho, falou o que tinha que falar, acabou, né? Então, agora no final, o que, que sobrou? O que, que veio? Né? O que, que a gente vai fazer a partir daqui? Né? Verdade, Alain, isso está colocando aqui, né? O facilitador tem que inspirar e cativar o interesse daquele público, né? Aqui o papel do facilitador do cuidado como fonte de confiança e motivação, né? Respeitar e reconhecer os diferentes saberes, e isso envolve um pouquinho daquela coisa da gente considerar, sim, o que o paciente já sabe, o que ele já faz, né? E a partir dali, talvez, encontrar suas dificuldades e suas facilidades, né? Acolher as diferentes formas de ver e estar no mundo. Vocês que estão aí na prática do dia a dia, quanta coisa vocês veem diferente de um paciente para o outro com obesidade, com diabetes, com hipertensão, né? E a forma como ele enxerga aquele problema, né? Valorizar a cultura e o patrimônio alimentar, e isso está relacionado muito com o que a gente falou do guia alimentar, que promove a alimentação, né, baseada em alimentos in natura, minimamente processados, do hábito, da região, da cultura, né? Estimular a comunicação e o diálogo, então, às vezes, até momentos de silêncio, no sentido de fazer uma questão e esperar, né, as pessoas se organizarem no pensamento para falar, e a partir dali tentar fazer perguntas, né, que tenham perguntas abertas, que tenham como trazer uma resposta que não seja só sim ou não, né? Ter bom senso de humor, porque a gente, né, esses dias eu vi um vídeo no Instagram, um professor entrando na sala de aula. Vocês devem ter recebido, porque é impressionante como todo mundo recebe as mesmas coisas na mesma época, né? Ele vinha no corredor, meio cabisbaixo, sério, aí antes de chegar
na porta da sala de aula antes de entrar, ele abriu um sorrisão e foi, né? Do tipo, eu preciso chegar lá bem, né? Para que meus alunos estejam bem, independente de como eu tô, na verdade, né? E ter habilidades para dissolver polaridades que vão acontecer. Ah, eu concordo, eu não concordo, né? Ponderar tudo isso, né? Incentivar a problematização, né? E isso a gente falou no encontro passado, do pensar criticamente, vem lá do Paulo Freire, e depois eu vou colocar aqui no final, eu descobri com a Aline, nesse encontro do Ovan, que tem uns vídeos sobre esse instrutivo. Uns 14 vídeos, ou 15, mais até. E cada um deles vai falando de um pouquinho dessa metodologia. E um deles traz, né, um pouquinho mais dessa abordagem, da onde que veio esse pensar criticamente, né, lá do Paulo Freire, que condena a educação bancária, onde a gente vai lá e deposita o conhecimento na cabeça da pessoa e deu, né? E a gente, na verdade, quer que essa pessoa entenda, pense junto e reflita sobre o que é possível fazer a partir dali. Estimular a construção do vínculo entre todos, né? E que daí, por isso é legal essa estratificação, porque são pessoas que estão parecidas, numa fase parecida, no sentido do que elas estão esperando, precisando, e estar livre de atitudes de julgamento, crítica e culpabilização. Então, isso vai aparecer várias vezes, né? Não é a primeira vez que eu falo isso, mas vai aparecer. Bom, e aí, quem já fez grupo, eu acho que todos aqui já fizeram ou já participaram de grupo, sabem que é assim, né? Eles descrevem, por isso que eu estou dizendo que tem muito detalhe nesse instrutivo. Eles descrevem a postura que pode ocorrer nos participantes do grupo e de importância de reconhecer quem é o líder, quem é o bode expiatório, quem é o porta-voz, quem é aquele participante silencioso, né? E a partir dali manejar um pouco isso, né? Tentar dar voz àquele que está muito silenciado, né? Mas também valorizar essas pessoas que estão ali para verbalizar o sentimento do grupo. Às vezes o grupo não fala, não sabe, não, né? Mas vai lá, sabe que vai ter um que vai falar e que vai ajudar o grupo a colocar, né, as suas facilidades e dificuldades. E falando sobre as técnicas de comunicação, a gente tem um capítulo do livro de nutrição comportamental que é só sobre habilidades de comunicação, né? Não é fácil a gente comunicar da forma, né, de não professoral, vamos dizer assim, não dessa forma de só jogar o conteúdo, né? Mas avaliar, né, auxiliar na descrição da experiência, na expressão dos sentimentos e pensamentos que as pessoas têm. Então, dar espaço e formas das pessoas colocarem para fora como estão se sentindo, quais são seus, né, pensamentos a respeito não só, né, do peso ou da imagem corporal, mas também, né, do consumo alimentar, do seu nível de atividade física, de como ele se sente, se ele se acha capaz ou não de realizar, né? A partir dessa fala, que é a expressão do público, fazer a clarificação, que é esclarecer o que foi exposto. Eu peguei essa figura para tentando dizer assim, tem uma fala, eu preciso abrir ela e dizer assim, bom, então a partir do que vocês estão me dizendo, eu entendi que, e aí faz aquela clarificação, né? E por último, a validação, que é mostrar, a partir da fala do grupo, o que foi entendido, o que ocorreu naquele encontro e o que aquelas pessoas entenderam que podem fazer, né? O que devem, o que acham possível fazer. Uma outra coisa que a Aline fez foi mostrar vários usos de tecnologia. Eu não sei se vocês já fazem isso nas unidades. Eu sei que, por exemplo, aqui na Vista Alegre, que é onde eu mais acabo, né, estando presente toda semana, as gurias telefonam, né, para os usuários, bastante, né? Mas eu acho que também são enviadas mensagens pelo WhatsApp, tá? E aí tem unidades que podem usar rede social, que podem usar e-mail. Acho mais difícil e-mail, porque pouca gente acessa, né? Videoconferência é o que nós estamos fazendo aqui no momento, mas eu não sei se num grupo é possível fazer algum tipo de videoconferência. Na pandemia, eu acho que foi possível, né? Que eu sei que alguns adotaram. Se não me engano, a Elissandra, aqui em Palmeira das Missões, fez o grupo de controle de peso, continuou online, em videoconferências e WhatsApp.
Mas em relação à comunicação para convite, para reforço, ela fala muito de manter o vínculo entre um encontro e outro, mandar algumas mensagens de apoio, de lembretes, né? Melhora o vínculo e a adesão do grupo, torna as informações mais acessíveis, né? E isso tem uma certa conveniência, né? E até autonomia ali para o usuário. Reforçando alguma coisa que foi tratada no encontro, né? O que foi pactuado, lembretes, enfim. Ela usa, gente, e eu, infelizmente, eu levei para casa para estudar e para poder montar e deixei em casa. O caderno de atividades tem lá nos anexos alguns desses materiais de comunicação. E eles fizeram cartão postal. E eles, inclusive, nos deram, no dia do encontro, cada um de nós recebeu um cartão postal escrito à mão. Olha que legal. É um cartão postal que diz ali o nome do usuário, e aí você pode colocar a data do próximo encontro, a temática do próximo encontro e um convite para fazer à mão para aquele usuário receber, né, em casa. E aí até a palestrante, né, a Aline, falou, gente, é assim, município bacana imprime esse tipo de coisa, né? Colorida, para entregar lá para o usuário. Vocês vão ver que é super bonitinho. Depois eu abro aqui para vocês verem. Às vezes não imprime, às vezes imprime preto e branco. Aí tem o profissional bacana que vai lá e ele mesmo imprime, né? Então a gente deu risada porque a gente sabe que não é sempre que vai ser possível, né? Mais fácil mandar uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, mas que fica mais até afetuoso e torna um pouco mais, né, um vínculo melhor, assim, essa ideia do cartão postal, tá? Em relação à adesão, uma coisa muito importante foi, né, que eu li aqui, que eu nunca tinha lido em lugar nenhum, e ela buscou na literatura, sobre a importância de evitar situações de barganha, que é aquela coisa assim, o usuário vem na unidade para marcou uma consulta, veio pegar uma receita, né? Se você vier, né, eu só vou te entregar o teu plano alimentar se tu vier no grupo. Só vou te dar o medicamento, primeiro tu tem que participar do grupo, né? Que essas práticas são incompatíveis com preceitos da promoção da saúde, educação libertadora e crítica. E aí vocês vão ver que na estratificação, uma das coisas que é avaliado para o profissional selecionar quem entra em qual tipo de grupo é a prontidão, né? O quanto a pessoa. Primeiro, os níveis de estágio de mudança de comportamento, que a gente já falou, pré-contemplação, contemplação, né? E aí fala que assim, se o indivíduo está na pré-contemplação e não está afim de começar nada, ele precisa ser respeitado. Precisa ter um canal aberto para quando ele se sentir à vontade, ele voltar e tentar fazer parte, mas também fala que a gente não pode e não deveria obrigar esse usuário a estar presente no grupo, né? E quando a gente faz essa barganha, a gente meio que está obrigando, né? E que daí isso não funciona. Parece que para nós funciona. Tem lá uma sala cheia e tu fala o que tu quer falar e ele tem que ouvir e vai embora. Agora, se ele entendeu, se ele pensou criticamente sobre aquilo, se aquilo fez sentido para ele, se ele vai fazer alguma coisa daquilo, e a gente vê que muitas vezes não faz mesmo, né? E tá falando então que a proposição de um projeto terapêutico em conjunto com o usuário leva em consideração não só o que, né? O quanto ele come, por exemplo, mas por que, como, onde, em que situação, o que ele sente, né? E aqui está falando do exemplo do comer ou do se movimentar. E que, então, são propostas de mudanças gradativas, respeitando a prontidão para mudança, as dificuldades vivenciadas, porque vão haver, senão a pessoa já estaria fazendo aquilo, porque muitas vezes não é que ela não saiba, ela só não consegue colocar em prática. E fazer atividades atrativas, participativas, que esse caderno de atividades traz, então, para a gente, tá?
Outra proposta é a integração da abordagem coletiva e da individual, e a novidade é que no ano que vem eles vão lançar outro instrutivo só com abordagem individual. Esse ano eles estão usando a coletiva, né? E aí ela fez um paralelo aqui, né? Do que acontece na consulta individual e o que acontece na coletiva. E a gente vai ver que nos grupos, dependendo do grupo, ele tem uma abordagem individual junto com a coletiva, tá? Porque na abordagem individual, a escuta é individualizada, permite o aprofundamento de questões pessoais, tem uma maior privacidade e uma abertura para expor as dificuldades. O tratamento é individualizado na construção de estratégias focadas na pessoa, né, com uma atuação conjunta de diferentes profissionais, fazendo, né, a consulta compartilhada, por exemplo, ou um projeto terapêutico singular, e demanda maior tempo e um espaço físico específico para, né, uma sala lá, um consultório. Já na abordagem coletiva, então, permite a troca de experiências e o apoio mútuo, menor privacidade, alguns usuários podem se sentir pouco à vontade para expor as suas dificuldades, permite identificar problemas comuns dos participantes, isso é importante no sentido de tratar mais pessoas com problemas em comum e que podem ser resolvidos, né, dessa maneira coletiva. Favorece a atuação interdisciplinar, porque no grupo é mais comum a gente ter mais de um profissional de diferentes áreas. Otimiza o tempo, né? Possibilita trabalhar melhor a educação em saúde e pode ser conduzidas em sala, então, multiuso, espaços da comunidade. Eu sei que aqui em Palmeiras a gente vê muito, né, nas nossas unidades, né, Cris, usar uma escola ou uma igreja lá onde é o grupo das gestantes, né? E a gente tem essa possibilidade. Eu achei que ficou meio fora de contexto entrar aqui esse assunto, mas tá lá e eu resolvi colocar, tá? Não fora de contexto por menos importante, de forma alguma, tão ou mais importante, mas porque eu achei assim, ó, tô falando e daqui a pouco eu vou falar de atividade física, né? Mas tá aqui, então, no instrutivo a importância da atividade física, e isso é real, necessário. Né? Então vai falar, como eu disse para vocês, ele é minucioso. Ele vem e fala o que é atividade física, o que são práticas corporais, o que é exercício físico. Depois ele vem e fala dos benefícios, né? Então, que o foco não necessariamente é tornar esse indivíduo atleta, né? Mas que ele reduz as suas atividades sedentárias. Então, quando possível, né? Contar com um profissional de educação física é super importante. Então, se as unidades têm essa possibilidade. Se o usuário apresenta limitações de mobilidade ou cardiorrespiratórias, a necessidade de avaliação física pelo médico. E fala de todos os benefícios socioafetivos, biológicos, cognitivos, né? Que vai trazer essa prática de atividade física de acordo com o contexto do usuário, que gera empoderamento e autonomia dele também. Ó, a Cris está dizendo, a gente vai ali no mutirão, né, Cris, trabalhar e estão lá os espaços, né, de igreja, salão comunitário que possibilitam essas práticas. Eu sei que aqui na Vista Alegre, por exemplo, o grupo de atividade física, ele acontece com um profissional de educação física, nas segundas e quartas-feiras de manhã, com um grupo de idosas na praça, onde tem a academia de saúde, e nos dias de chuva vão para casa da usuária. Mas não deixa de acontecer, né, o encontro. Diz, Cris, fala aí. Então, aproveitando que você está fazendo a fala sobre o professor de educação física, eu acho que é um profissional super importante e agrega muito na equipe. Nós temos, né, uma equipe ampliada devido à nossa equipe de saúde estar cadastrada na Rede Bem Cuidar, e o professor de educação física faz atividades lá na comunidade. E ele é o nosso parceiro, porque ele participa, né, ativamente dessas atividades e consegue ter um vínculo muito bom com as usuárias também, né? Eu acho que o vínculo é primordial, né? O profissional se sentir parte da equipe para que o tratamento seja efetivo, né? A gente não consegue fazer um acompanhamento de forma isolada, mas eu acho que uma equipe com um olhar, né, diferenciado, equipe ampliada, consegue atingir o objetivo. Então, é só para dar a nossa experiência que a gente tem um profissional e é muito bom contar com ele. Realmente, Cris, eu sou testemunha, né? E o quanto gera essa questão do vínculo,
né, com a unidade e com o profissional, e é muito, muito valorizado, né. Inclusive aqui, então, eles trazem os níveis de atividade física, as intensidades, né, e quais os tipos de atividades por intensidade, destacando, então, que o foco é sair do comportamento sedentário. E por fim, ainda falando sobre atividade física, traz os benefícios da prática regular de atividade física entre as pessoas com obesidade. Então, a melhoria da qualidade de vida e bem-estar, autoestima, alívio do estresse, melhor controle do metabolismo na redução do peso e preservando massa muscular, né? Aumento da resistência física e muscular, redução do isolamento e sintomas depressivos, sair de casa, né, se movimentar, manutenção da densidade óssea, melhor capacidade cardiorrespiratória, melhora a glicemia, pressão arterial, colesterol. Então, eles destacam ainda o quanto a atividade física praticada coletivamente também pode aumentar a motivação, né, as pessoas não deixarem de ir, né. Eu mesma, eu não faço parte de um grupo, mas eu faço, por exemplo, hidroginástica com pessoas, mais ou menos as mesmas pessoas nos mesmos horários, né, a gente não tem um vínculo, a gente chega lá, faz a atividade, sai, mas aí tu acaba conhecendo alguém, conversa, né, antes de começar a aula, depois lá no vestiário, né? E como é legal quando alguém falta, a gente sente falta, né? E se motiva um ao outro até quarta-feira, até sexta-feira, vamos lá, não vamos deixar de vir, né? Então, imagina quando o grupo tem esse vínculo, tem esse encontro e que é aberto, né, para que ele possa fazer uma maior interação, vamos dizer assim, né? E eles colocam uma sugestão de planejamento para a inclusão da atividade física na unidade de saúde. A escolha do espaço no território, quem vai ser o público-alvo, quais serão as atividades, né, e os materiais necessários, quais dias que vão ocorrer essa atividade, com qual duração, como vai ser feita a divulgação. Então, como eu disse para vocês, todos os detalhes são pensados aqui no instrutivo, tá? E, enfim, a gente chega no momento de falar sobre como montar os grupos, tá? Aqui já a gente vai para o capítulo seguinte, tá? Do instrutivo. Eu estava falando do capítulo 5, aí eu pulei o 6, que é de registro e avaliação, tá? E vem então para o 7, que é esse que vai falar da metodologia de grupos, tá? Eu coloquei aqui um vídeo, tá? Desses da Aline, vamos ver se ele vai passar e se vai dar certo, se vocês vão ouvir. Eu não vou passar todo ele tem 10 minutos, mas eu vou passar a parte inicial e vocês vão ver que no início ele está falando que é o fim das aulas aqui, porque, como eu disse para vocês, são vários vídeos que eles têm disponível, tá? E esse é um dos que está lá no final, mas que fala de uma parte importante que a gente está discutindo hoje. Então, vamos ver se vocês vão ouvir direitinho, se vai ficar reprodutível. Estamos chegando ao final do curso e nesta última aula vamos refletir sobre a implementação do instrutivo na unidade de saúde, além de recapitular aspectos centrais discutidos anteriormente. Iremos também realizar algumas atividades para que você avalie o seu aprendizado nesta trajetória. Conheça agora 3 passos importantes que te ajudarão na implementação do instrutivo na unidade de saúde. O primeiro passo é identificar as demandas relacionadas à obesidade no território. O território do Serviço de Saúde é a sua área de abrangência, no caso da APS, ou de origem dos usuários na AE. Para conhecê-lo, é importante analisar o perfil da população, suas demandas, riscos e as vulnerabilidades, os recursos disponíveis e as redes comunitárias e de serviços disponíveis. Para isso, diferentes indicadores podem ser utilizados, como o número de pessoas com obesidade segundo sexo, faixa etária, características socioeconômicas, escolaridade, grau de obesidade, entre outros.
Também é importante identificar qual é o foco do serviço de saúde e as ações ofertadas para as pessoas com obesidade, considerando consultas programadas, atendimentos individuais específicos e compartilhados, atividades coletivas, entre outros. Da mesma forma, é essencial escutar os profissionais, gestores e usuários para identificar as principais dificuldades que eles vivenciam no manejo da obesidade, bem como verificar os equipamentos disponíveis no território que favorecem a prática de atividade física e o acesso à alimentação adequada e saudável. Após essa etapa, é importante que a equipe reflita se a obesidade é uma prioridade naquela unidade de saúde. Algumas questões podem ajudar. A obesidade é uma realidade a ser enfrentada na unidade? As ações até então desenvolvidas são efetivas? O que mais pode ser feito? O que pode ser aprimorado? Qual é o maior desafio relacionado à obesidade que o serviço e nós, profissionais de saúde, enfrentamos? Chegamos então ao segundo passo na implementação do instrutivo na unidade de saúde, que é apropriar-se dele e compartilhá-lo com o gestor e os colegas. Aproveite os diferentes espaços, como as reuniões de equipe ou da unidade e de matriciamento. Assim, é possível colocar a educação permanente em prática e sensibilizar a todos para a revisão do processo de trabalho, visando ao aprimoramento do cuidado ofertado. O apoio do gestor nesta etapa é crucial para que seja possível organizar os encontros e as agendas. Se a obesidade foi identificada como um problema a ser enfrentado e o instrutivo escolhido como um caminho para isso, o próximo passo, então, é planejar a sua implementação. Esta etapa pode ser realizada de diversas formas. Para o planejamento, o instrutivo sugere o uso do ciclo PDSA, iniciais de Plan, Do, Study, Act, traduzido como planejar, fazer, avaliar e ajustar. Ele propõe de maneira sistematizada a estruturação de mudanças e de melhorias nos processos de trabalho. O primeiro passo do PDSA é planejar mediante a construção de um plano de ação. Essa etapa deve partir do diagnóstico dos grupos a serem ofertados, considerando as necessidades dos usuários e a realidade das equipes e da unidade de saúde. O plano de ação deve conter informações como por que fazer, como, quem, quando, como medir e recursos necessários. Lembre-se que o plano de ação deve ser detalhado o suficiente para possibilitar que todos estejam cientes do que deve ser feito em cada uma das etapas e o responsável por cada atividade. Neste momento, a equipe deve identificar os possíveis parceiros no território e definir quais serão os métodos de registro, monitoramento e avaliação a serem utilizados. Uma questão importante é ponderar no planejamento a demanda de grupos versus a realidade da unidade de saúde. Pode ser que, durante a análise do território, seja identificada a necessidade de desenvolver diferentes grupos. Entretanto, nem sempre a equipe e o serviço comportam essa demanda. Nesta situação, é preciso priorizar, ou seja, definir quais são os problemas a serem enfrentados primeiro. Isso não significa que as demais necessidades serão descartadas, mas sim que os usuários serão encaminhados para outros tipos de atendimento e as demais demandas coletivas serão contempladas em outra oportunidade. O segundo passo do PDSA é fazer, ou seja, implementar a estratégia para o cuidado da pessoa com obesidade no SUS, conforme proposto no plano de ação. Não se esqueça de realizar o registro e o monitoramento das atividades, incluindo imprevistos e a percepção dos participantes. Dispor desses dados será fundamental para a próxima etapa, ou seja, a avaliação da implementação da estratégia. Os métodos de avaliação das atividades coletivas foram discutidos no módulo 4 e deverão ser empregados neste que é o terceiro passo do PDSA, visando subsidiar ajustes, se necessário. Lembre-se de que avaliar implica em rever a atuação dos diferentes atores envolvidos, profissionais, gestor e usuários, como ocorreram as atividades e refletir criticamente sobre os processos de trabalho para, então, ajustar o que for necessário, dando início a um novo ciclo do PDSA.
No PDSA, a etapa de ajustar as atividades planejadas visa, em uma próxima oportunidade, atingir os objetivos de forma mais eficiente e gerar um novo planejamento. Dessa forma, o ciclo contribui para a melhoria contínua das ações desenvolvidas, sua maior efetividade e sua resolubilidade. Estamos chegando ao final do nosso curso. Que tal aproveitar? Bom, eu não vou colocar as perguntas, vamos fazer perguntas teóricas agora sobre alguns conteúdos, mas achei bem interessante a forma como eles sistematizaram, né, a prática desse instrutivo aqui nesse vídeo, né? E a partir dali é o que a gente precisa pensar, né? Não sei se vocês como vocês estão organizados, se já falaram para alguém, para os gestores que estão fazendo esses encontros, essas formações que a gente está tentando, né, realizar juntos aqui, se estão pensando a respeito já do seu público, né? Porque provavelmente vocês já têm aí muito da caracterização desse público-alvo, né? De quem é esse público na unidade em que vocês trabalham, né? Então, a primeira coisa, né, é a gente levar, né, esse instrutivo para o gestor, é a gente começar a pensar na possibilidade, que diagnóstico a gente já tem do território, né, se é feito esse diagnóstico, se os dados são coletados, se são, né, digitados, por exemplo, no SISVAN para um acompanhamento, né, quem seriam esses pacientes com obesidade? São aqueles que estão na unidade, às vezes já tratando outras comorbidades, ou são pessoas que quase nunca vêm, que a gente sabe que estão ali no território, mas que evitam entrar lá, né, na unidade, né? Então, aqui no instrutivo tem também todo esse passo a passo do planejamento da ação, né? De como realizar as oficinas, como registrar e monitorar as ações, tanto a nível de ESUS, né? E de tantas aí métodos que a gente tem para registro, quanto do próprio monitoramento do usuário, que eles usam um diário de bordo. Depois eu posso, num próximo encontro, a gente pode mostrar, né? Avaliar se esse plano de ação funcionou, se deu certo para aquele grupo, né? Se aquela metodologia funcionou e pensar em ajustes, né? Então, até coloquei aqui, eles têm um anexo da proposta de modelo de plano de ação, né? O que se identifica no território da necessidade, do porquê fazer, se precisa fazer esse grupo, como, quem vai ser o responsável, quando vai ocorrer, né, como vai medir, né, e acompanhar essas ações e que recursos vocês têm, então, para realizar, né. E aqui, mais detalhado, eu disse para vocês, né, é possível estudar e pensar junto, porque eles têm, né, o vídeo, tem o instrutivo, tem as perguntas, né, e as possibilidades de resposta e o que pode ser feito, tá? Então, não vou ler aqui. E aí a gente chega finalmente na proposta que eles têm de estratificação para grupos, tá? Esse fluxograma, ele tá aqui no instrutivo e ele parte, pessoal, da identificação do estágio de mudança de comportamento do usuário, que pode ser feito na triagem, que pode ser feito na visita domiciliar, que pode ser feito numa consulta, né? Para, a partir do estágio de mudança de comportamento em que esse indivíduo se encontra, encaixá-lo em um grupo, tá? Então, começa fazendo uma abordagem inicial, eu até vou passar aqui para mostrar para vocês e depois eu volto para mostrar o fluxograma, em que tem lá uma ficha de estratificação de grupos para o manejo da obesidade, que vocês podem preencher, está em anexo aqui, né, no manual, no instrutivo, que é o nome, o cartão, né, nacional de saúde, enfim, o peso aferido e a estatura aferida, né, para o cálculo do IMC, e em a pessoa estando classificada como obesidade, ela estaria, então, apta, né,
para passar para a próxima etapa, que é avaliar, primeiro, a disponibilidade de participar do grupo para pessoas com obesidade, de duração de 6 meses ou mais, e cada grupo tem uma proposta de duração, tá? Se tem tempo, então, para participar desse grupo. E aí, para mais uma estratificação, avalia a indicação de cirurgia bariátrica, né? Se a pessoa já fez a cirurgia bariátrica, sim ou não, há quanto tempo, e se está em acompanhamento no serviço de saúde, se houve reganho de peso, sim ou não. Se a pessoa não fez, se ela tem indicação, e aí a indicação entra aqui o IMC acima de 50, ou acima de 40 com ou sem comorbidades, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal, por no mínimo 2 anos, ou usuários com IMC acima de 35 com comorbidades, como alto risco cardiovascular, diabetes, hipertensão, difícil controle, apneia do sono, doenças articulares degenerativas, sem sucesso no tratamento clínico longitudinal, realizado, né, por 2 anos no mínimo. E até foi uma das discussões no encontro que a gente teve, então, no OVAN, que foi que muitas vezes os profissionais chegam com a indicação, né, para a cirurgia bariátrica e não passaram por esses 2 anos de acompanhamento, essa tentativa de mudança, né. E aí a Maísa, que é a nutricionista da Política de Alimentação e Nutrição da Secretaria Estadual de Saúde, ela trouxe os dados, né, e ela falou que se hoje a fila estabilizasse do jeito que ela está hoje, para a cirurgia bariátrica no Rio Grande do Sul, a gente levaria 40 anos para dar conta dessa fila. Então, as pessoas que esses dias deu até no jornal, não sei se vocês viram, acho que foi, não me lembro se foi aqui na RBS ou se foi acho que foi na RBS. Foi. Do quanto as pessoas falam: faz 5 anos que eu estou na fila para fazer a bariátrica, né? Porque realmente a demanda é elevada e infelizmente né, a possibilidade de realização é menor, né? A demanda é grande e a implementação lá na frente é difícil, tá? Então, quando faz essa estratificação aqui, né, vai perguntar isso, vai fazer essas perguntinhas básicas iniciais sobre a obesidade, sobre a disponibilidade de participar do grupo, se já tem ou não indicação para bariátrica, e também faz a pergunta para a estratificação de acordo com o estágio de mudança de comportamento. Você pretende reduzir o peso nos próximos 6 meses? Né? E isso foi discutido lá. Teve gente que não se sente à vontade de fazer essa pergunta, ou que acha que essa pergunta é meio óbvia, né? Mas, segundo a Aline, essa é o pontapé inicial, vamos dizer assim, né? Se a pessoa respondeu que sim, você pretende reduzir nos próximos 30 dias? Se sim, se já realizou alguma modificação. Então, vejam, você pretende reduzir o peso nos próximos 6 meses? Se a pessoa disse não, ela está pré-contemplativa. Se ela disse sim, ela está contemplativa, mas vamos ver se ela pretende reduzir nos próximos 30 dias, então. Já está naquela assim, eu quero, mas é difícil, mas eu quero tentar, né? Aí vai perguntar o que ela pretende fazer nos próximos 30 dias. Se ela respondeu que não, sabe, não tem nada programado, ela está na contemplação. Se ela diz que pretende reduzir nos próximos dias e já está se preparando para fazer alguma coisa, já começou a mudar alguma coisa no seu estilo de vida, enfim, ela está na etapa de preparação, né? E se não, quer dizer, se não, ela está na etapa de preparação se não for a mais de 6 meses. Se for a menos de 6 meses, ela está na ação, se for a mais de 6 meses, na manutenção. Então, assim, vamos de novo, que até me atrapalhei um pouquinho. Se a pessoa não pensa nada em mudar, ela está pré-contemplativa. Se ela pensa em mudar, mas não agora, necessariamente nos próximos 30 dias, ela está contemplativa. Se ela pensa em mudar e isso que ela quer fazer essas modificações nos próximos 30 dias, ela está em preparação. Se ela já começou a mudar, mas isso está acontecendo há menos de 6 meses, ela está na ação. E se já faz mais de 6 meses, ela está na manutenção. O que acontece aqui? Vamos voltar para cá. Faz o fluxograma. Classificou a pessoa. Se a pessoa está em pré-contemplação, ou contemplação, ela
deve ser encaminhada para o grupo motivacional, que não é o grupo de ação já, de trabalho, de vamos lá e vamos tratar. Ela precisa ser despertada para a mudança. Ou se ela está na preparação, mas com baixa eficácia. Tem um questionário de alta eficácia aqui, que é o quanto a pessoa acredita na possibilidade de mudança, né? São 3 perguntinhas. Quanto confiante você está para perder peso, mesmo que precise de muito tempo para melhorar suas práticas? De nada confiante até completamente confiante. O quão confiante você está para perder peso, mesmo que precise de muitas tentativas até que você consiga? Vai marcar uma nota aqui de nada confiante até completamente confiante. E o quão confiante você está para perder peso, mesmo que precise repensar a sua estratégia? Também de 1 a 5. E aí, se pelo menos 2 questões foram avaliadas como muito confiante ou completamente confiante, ela está com autoeficácia elevada. Caso contrário, ela está com baixa autoeficácia. E a proposta, que é mandar para o grupo motivacional as pessoas que estão pré-contemplativas ou contemplativas, ou que estão preparadas para a mudança, mas ainda com baixa autoeficácia, que são as pessoas que têm que ser despertadas para a mudança. Vai para o grupo de motivação, é um grupo de 3 meses, tá? Se a pessoa, aí voltando aqui para o fluxograma, responder que está já no momento preparada para a mudança, com alta autoeficácia, ou já está fazendo alguma coisa, ou até já faz há mais de 6 meses uma mudança importante, aí vai perguntar se ela tem tempo para participar de grupo. Se ela disser que sim, vai para a estratificação quanto a critério de cirurgia bariátrica. Se ela disser que não tem tempo nem vontade de participar de grupo, ela iria para o motivacional, aí vocês vão pensar, tá, mas então ela vai para grupo igual, porque é um grupo só de 3 meses, com 2 encontros presenciais, e muita coisa online. Então, seria para as pessoas, né, se motivarem e talvez depois vir para esse grupo. Se a pessoa está com boa autoeficácia, preparada para mudança, ou já começou a mudar, vai perguntar, tem indicação para bariátrica? Se não tem indicação, vai para o GT1, é o grupo de tratamento 1. Se tem indicação de bariátrica, vai para o grupo 2, que também vai receber atendimento compartilhado e nutricionista. Se já realizou a bariátrica, vai fazer o acompanhamento individual na estratégia de saúde. E se reganhou peso, vai voltar para o GT1. Se não reganhou peso, vai ficar nesse acompanhamento longitudinal aí. E aí vocês podem estar me perguntando, mas qual a diferença do GT1 para o GT2? O GT1 é para quem não tem indicação de bariátrica e ele preconiza a perda de peso de 5% ou mais do peso corporal. E o GT2 é o grupo de tratamento para pessoas que têm indicação de bariátrica. Ele é um grupo de 2 anos, porque a bariátrica precisaria desse acompanhamento de 2 anos, com o objetivo de perda de peso de 10% ou mais, né, do peso corporal. E aí, talvez ela nem precise ir para a bariátrica depois. E se ela perder peso, ela vai para o grupo, né, ela vai daí para o acompanhamento da equipe compartilhado. Então, eu tentei deixar um pouco mais claro aqui essa forma, colocando, então, qual é o objetivo de cada grupo e quando que ele vai ocorrer, né? Mas no próximo encontro, não no próximo, porque no próximo a gente vai falar de terapia cognitivo-comportamental, mas aí no outro, que a gente vai falar de grupos, a gente pode discutir um pouquinho cada um, mas a gente não vai entrar numa descrição minuciosa, porque cada grupo tem uma densidade bem grande de conteúdo que está todinho descrito no caderno de atividades, tá? Mas vejam que, então, o GT1 é para aquelas pessoas que já estão em preparação e autoeficácia, ou que já estão em ação ou manutenção nos estágios de comportamento, que declaram ter tempo para vir no grupo, vontade de participar do grupo, e que não tem indicação de bariátrica, tá? Ou, se por acaso tem pessoas ali que
já fizeram bariátrica e estão começando a reganhar peso, ela também tem indicação de vir para esse grupo. O GT2 é o grupo que vai receber as pessoas com indicação de bariátrica, que precisam reduzir 10% do peso corporal ou mais, que estão em preparação com alta eficácia ou em ação e manutenção, e que tem tempo e vontade de vir para o grupo. E aqui é que entra o tratamento né, que vai ser compartilhado com o grupo mais o individual, tá? O grupo 3 é o grupo da manutenção. É o grupo de quem já saiu do já fez todo o GT1, já fez todo o GT2, perdeu o peso esperado, vai para manutenção. E aí, vocês podem estar se perguntando, que isso ocorreu aqui na semana retrasada, quando a gente estava lá no curso com a Aline. Foi, bom, eu preciso ter 4 grupos na unidade? Né? E equipe para tudo isso, e gente para trabalhar nisso tudo. Então, ela disse que sabe dessa dificuldade, né? E que, então, a ideia é pensar junto em qual é a prioridade. Por onde nós vamos começar? Talvez ter 2 grupos seria o ideal, um grupo de motivação e um grupo de intervenção. E que a equipe teria que ser e gente sensibilizada para trabalhar com isso. Então, assim, parte da gestão, parte dessa sensibilização, do entendimento dessa necessidade, dessas possibilidades, do compartilhamento de responsabilidades, né? E dessa questão das pessoas rodiziarem um pouco, né, nesse tratamento, assim, não ficar responsável, não é responsabilidade única e exclusiva do nutricionista, tá? Então, até coloquei aqui mais adiante, tudo isso é anexo aqui no manual, né? Então, eles colocam a descrição desse grupo, que é mais ou menos o que eu fiz ali, só que eu fiz mais resumido, tá? E depois da descrição, vem no próximo capítulo, então, que a gente vai trabalhar, só que talvez a gente não consiga detalhar. Vou ver como é que eu vou sistematizar essas informações, mas a gente vai falar sobre o que espera-se, né, de ser trabalhado em cada um desses grupos e qual é a proposta. Por exemplo, o grupo de motivacional são 3 meses, tá? O grupo 1, 6 meses. E o grupo 2, 2 anos, como eu disse para vocês. Tá? Então, é um acompanhamento, né, longitudinal mesmo. E aí eu sabia que ia vir essa angústia, né, no coraçãozinho de todos, que é, meu Deus, né, como fazer isso? Né, com a equipe que eu tenho, com as questões que a gente tem, enfim. Então, eles trazem aqui no instrutivo alguns exemplos, né, e algumas questões. Então, primeiro eles falam da complexidade da obesidade, né, de entender essa complexidade, que é vital que as ações de cuidado considerem essas estratificações de risco e os determinantes sociais de saúde, como preconiza o modelo de atenção às condições crônicas, que é onde eles estão baseados. E esse modelo pode auxiliar nos serviços de saúde na construção de estratégias para o manejo da obesidade e promover a evolução de um sistema de atenção à saúde do fragmentado, reativo, episódico, que é o que a gente está fazendo, matando cachorro a grito e fazendo apagar incêndio, para um sistema integrado, proativo, contínuo. Não vai ser de uma hora para outra e não vai ser tudo perfeitinho como a gente gostaria. Por isso, a necessidade de planejar, fazer, avaliar e pensar no que pode ser ajustado. Outra coisa que ela fala, nem tudo que está no instrutivo é possível de colocar em prática da forma que está ali. E ok, tu não precisa desistir, trabalhar no 8, no 80 e não fazer então nada. Talvez pensar daqui alguma coisa que tu acha que pode funcionar na unidade que você trabalha, na equipe que você trabalha, com usuários que você trabalha, já possa ser um começo. Também falamos sobre necessidade de mudança, né, de processo de trabalho e que a formação, a educação permanente, a formação, né, dos profissionais, de novos profissionais, precisa levar isso em consideração, né? Levar em consideração a necessidade de mudança no processo de trabalho. Que se continuarmos só apagando incêndio, só tratando a doença em si, né, realmente fica mais complicado.
Então, ela trouxe um exemplo. Nas reuniões de matriciamento, a ESF encaminhava para a nutricionista do NASF todos os usuários com sobrepeso e obesidade, independente da estratificação de risco. Como a agenda da profissional estava sempre cheia, ela direcionava os usuários para o grupo de promoção da alimentação adequada e saudável. Contudo, o grupo ia esvaziando ao longo dos encontros. Isso muitas vezes acontece porque não é para aquela pessoa, não foi estratificado, não foi pensado em que estágio de mudança ela está. Além disso, ela observou que os usuários com obesidade grave tinham vergonha de realizar a pesagem e outros pareciam desmotivados para a mudança. Paralelamente, na reunião de matriciamento, a médica da SF problematizou com a nutricionista os motivos dos usuários não reduzirem o peso e da população do território apresentar cada vez mais obesidade. Após a discussão, a equipe concluiu que a atenção prestada aos usuários não estava adequada às suas necessidades. Então, decidiram estudar esse modelo de atenção proposto, né, para o cuidado das pessoas com doenças crônicas e verificar a pertinência da implantação. Então, isso eu estou falando de um relato aqui do instrutivo. O que eles fizeram? Eles verificaram a importância de conhecer a família, o território, os determinantes sociais de saúde e o usuário e conhecer o usuário para estabelecer os planos de cuidado. E aí foram fazendo encaminhamentos de ofertar ações de promoção da saúde no território, de ampliar o grupo de promoção da saúde, a alimentação adequada e saudável, com atividade física, realizar estratificação de risco de pessoas com obesidade, porque só essa estratificação de risco eu acho que já é importante, sabe, gente? Talvez a gente não consiga fazer nem tudo isso aqui que eles estão dizendo, mas se eu pegar quem é a pessoa que tem lá obesidade grave e comorbidades, está na fila da bariátrica, não está, o que está sendo feito com esse indivíduo que é tratado às vezes da mesma forma do indivíduo com obesidade leve, vamos dizer assim, né, obesidade grau 1, que eles chamam de leve aqui no instrutivo. Então, realizar ações específicas para o manejo da obesidade, estratificando essas pessoas, com obesidade e sem comorbidade, com obesidade com comorbidade, né, que não é só o nutricionista que pode fazer essa abordagem com essa pessoa, que o trabalho pode ser mais colaborativo, né? E aí foi colocando essa discussão em pauta aqui, tá? Bom, aí vem a pergunta que não quer calar, que todo mundo ficou fazendo lá para a Lili. Mas é obrigatório organizar na unidade todos os grupos propostos no instrutivo? A resposta é não, de forma alguma. Pode ser que nem todas as propostas do grupo sejam factíveis na sua realidade, na sua unidade, por não comportar tantos grupos. Então, a equipe é que vai ver qual é o melhor caminho, tá? E aí, o que ela diz que uma boa alternativa é ofertar simultaneamente 2 modalidades de grupo. Que essa condução desses grupos seja compartilhada pelas equipes, tanto da unidade quanto do NASF, agora é multi, né? Não sei se tem nos municípios de vocês. E o grupo deixa de ser de uma equipe e sim de responsabilidade da unidade. Eu fiquei pensando, as gurias que estão aqui, né, sabem que a gente tem o projeto, que a gente trabalha muitas vezes com isso. Eu, por exemplo, o grupo do Conscientiza esse ano não teve adesão, tá? Eu estou pensando em tentar implementar uma ação dessas no ano que vem em alguma unidade aqui em Palmeira. Não sei se numa unidade, não sei se pegar e estratificar em mais de uma unidade e arrumar um local central para fazer esse grupo. A gente pode pensar juntas, tá? Na possibilidade ali com a Ângela, com a Cris, né? Com as gurias que estão aqui, da gente tentar implementar. Cada um vai depender, como disse a Elisa muito bem, da sensibilidade da sua equipe, e a gente sabe que elas muitas vezes não estão sensibilizadas para a causa, né? E aí a Aline até falou, gente, que não é uma questão de mais trabalho, é uma questão de responsabilidade. Que tratamento nós estamos dando? O que está funcionando? As perguntinhas ali, o que já fazemos? O que funciona? O que poderia melhorar? E não é sair do 8 para o 80 e fazer um mega, né, mudança que é impossível. Mas o que é possível fazer inicialmente?
né? E aí vai depender de talvez apresentar isso para a gestão, apresentar isso para a equipe, tentar achar alguns parceiros para esse trabalho, pensando na intersetorialidade, não é um trabalho que precisa ser só, né, de uma estratégia de saúde da família, por exemplo. Enfim, fácil não é, né? E aí, então, eles colocaram aqui que a estratégia identificou qual é a demanda de pessoas com excesso de peso, quais são seus critérios para fazer cirurgia bariátrica, sim ou não, fizeram toda essa estratificação e eles chegaram, então, aqui, né, em 25 mulheres e 11 homens, de 27 a 72 anos, 9 pessoas com indicação de bariátrica, 27 sem indicação, 26 pessoas com disponibilidade para grupo, e foram estratificando. E chegaram, então, nesse fluxograma, na unidade. Quem são e para onde vão. E resolveram fazer 2 grupos. O grupo motivacional e o GT1. Né? Ela fala de um ideal de 12 pessoas no grupo, de não fazer um grupo muito grande, mas também de um grupo de, no mínimo, 8 pessoas, porque sabemos que existe uma dificuldade na adesão, e aí tu acaba... Eu comecei no nosso grupo aqui do Conscientiza esse semestre com 8 pessoas. Eu falei, oba, deu certo, vamos começar, porque a gente estava achando que não ia rolar, porque a gente fez aí algumas semanas de divulgação e nada de inscrições. E bem no fim dessas 8, a gente consegue manter 2 ou 3 semanalmente. E o grupo é quinzenal, tá? Então, eu não fiz essa estratificação, talvez eu possa fazer, né, essa estratificação de acordo, pelo menos, com o estágio de mudança de comportamento, né? Mas muitas pessoas se comprometem, falam que estão afim, que têm tempo, que têm vontade, mas acabam não vindo por outros motivos, tá? Então, eu coloquei aqui o YouTube, tá? O YouTube é da Escola de Enfermagem da UFMG. E dentro do YouTube da Escola de Enfermagem da Federal de Minas Gerais, tem o grupo de intervenção nutricional, que é o GIN. E aqui dentro vocês vão encontrar todos os vídeos sobre o instrutivo. A gente manda o link também no e-mail, tá? Eu destaquei o vídeo de apresentação do instrutivo, que é um videozinho de 1 hora, tá? E o vídeo que fala da temática que a gente tratou no encontro passado. O que fala da temática do encontro atual é o que eu já mostrei ali para vocês, né? Eu não vou passar, eu acho, os vídeos, né? Acho que desnecessário, assim, vocês podem assistir com calma, enfim. Eu queria ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre o que vocês viram aqui, se ficou dúvida sobre essa estratificação, e mais do que isso, né, sobre a problemática em si, né, de conseguir fazer um grupo, de manter esse grupo, de ter equipe para grupo e tudo isso. Então, a Elisa colocou aqui, eu tenho um grupo de mulheres que é mais parecido com o grupo motivacional, mas não é direcionado para obesidade, mas para mudança de comportamento alimentar, teve uma boa adesão. Pois é, Elisa. E assim, por exemplo, o nosso também não é direcionado para obesidade aqui, né? O Conscientiza, é para mudança de comportamento alimentar, mas não teve boa adesão. E a gente tentou achar um horário que seria bom para as pessoas, porque é um horário depois, às 18h30, na quinta-feira, quinzenalmente, pensando que a pessoa sai do trabalho e pode vir aqui, né? Porque em horário, tipo, 2 da tarde, talvez as pessoas não pudessem vir. Mas, enfim, é um desafio, né? A gente sabe que é um desafio. Aqui só para falar que a gente vai se encontrar já na terça que vem de novo, porque eu acabei pulando a terça passada, dia 24, não pude manter o nosso encontro, a gente trocou para a data de hoje, né? Mas depois eu vou manter o cronograma que eu tinha proposto inicialmente, que vocês já estão programados, né? Que é o encontro sobre a terapia cognitivo-comportamental. Vamos falar mais dessas metodologias de grupo e que eu acho que a gente pode pensar junto numa forma de adaptar para as regiões de vocês. E, no fim, esse encerramento, que é um encerramento presencial, com a entrega dos materiais, com uma discussão, talvez, de algum... A gente pensou em casos, assim, do que já é feito e de compartilhar um pouco o que vocês pensaram a respeito aqui, né, do que fazer, né. Vejam que essa demanda de apresentar o instrutivo, de discutir sobre isso, veio da Secretaria Estadual de Saúde,
falou: nós vamos mandar esse instrutivo para todas as unidades, nós vamos entregar aqui no Rio Grande do Sul inteiro. O que as unidades vão fazer com esse instrutivo? Como trabalhar com ele? Né? E a gente está aqui, né, destrinchando esse instrutivo, trabalhando juntos, tentando olhar para ele de uma forma a pensar como colocar alguma coisa dele em prática. Eu acredito que é difícil colocar ele em prática ipsis literis, como se diz, exatamente como ele está propondo. A própria Aline sabe disso, né? O que as idealizadoras fizeram? Elas revisaram a literatura, elas acharam evidências científicas de que fazer essa estratificação por estágio de mudança de comportamento, considerando o modelo transteórico, que também considera a autoeficácia, a confiança na mudança, né? É interessante. E coloca, então, que nem todo mundo está na mesma faixa, né? Nem todo mundo está motivado e pronto para começar a agir, e que os tratamentos para os diferentes níveis, né, de gravidade da obesidade também deveriam ser diferentes, né? Vamos ver aqui o que a Cris já faz. Nós temos também grupo de mulheres de atividade física, que talvez possa ser uma estratégia de início para direcionar, né, trabalhar a obesidade, mudança de comportamento alimentar nesses espaços. Pois é, o que é mais comum é o grupo de promoção da alimentação adequada e saudável, vamos dizer assim, né? Um grupo mais geral, mas que acaba vindo muita gente com excesso de peso, né? Nem sempre com obesidade grave ou com alguma indicação para cirurgia bariátrica ou enfim, né? Mas que a gente possa, eu penso que talvez pensar algumas coisas e daí a gente traz na nossa outra encontro. O que, né, dentro dessas possibilidades, né, de ação, por onde a gente pode começar, né? Elisa, minha dúvida é: como abordar um grupo para tratamento da obesidade sem taxar ele como um grupo de controle de peso? Aham. Né, não chamar de grupo de controle de peso, não chamar de grupo de, né, controle da obesidade, enfim, de continuar sendo um grupo para promoção da alimentação adequada e saudável, mas estratificado com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível de obesidade, de excesso de peso, ou de comorbidades, ou de estágio de mudança, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente, eu que já trabalhei tanto com isso, faço isso no atendimento individual, nunca fiz isso para atendimento em grupo, né? De estratégias de estágio de mudança de comportamento, e quem está no grupo, e o que vai ser falado para esse grupo de acordo com o estágio de mudança, sabe? A Júlia está colocando, na semana passada iniciamos um grupo para pessoas com sobrepeso e obesidade aqui em Braga. O primeiro encontro foi bem legal, trabalhamos o iceberg do emagrecimento, mudança de hábitos. O nome do nosso grupo é Além do Peso. Explicamos que é para a gente se ver além, não só por estar, né, sobre estar acima do peso. Eu achei bem interessante. Gostei, Júlia, do nome e dessa questão de não ser o foco no peso, né? Centrado na perda de peso especificamente, né? Esta é uma necessidade e é um dos resultados esperados, a perda de peso de pessoas com obesidade. Mas se eu focar na balança todo encontro, aquelas oscilações de peso que acontecem, às vezes uma perda, às vezes um ganho, às vezes, né, uma dificuldade, podem frustrar a pessoa que estava fazendo boas mudanças já, estava conseguindo, né, algumas mudanças sendo realizadas, né. Olha só, é a coordenação da nutricionista com a psicóloga, né. Vocês estão sensibilizando a equipe, Júlia, como é que vocês estão fazendo? Alguém já começou a se identificar com o propósito? Porque, assim, eu acho que uma grande problematização é trazer esses dados que eu trouxe no nosso primeiro encontro, né? Trazer dados dos fatores multicausais aí da
necessidade, da estigmatização, do quanto a forma como a gente está fazendo não está dando certo, né? De qual é o nosso objetivo, se vamos querer continuar apagando incêndio para o resto da vida, trabalhando dessa forma, né? Ou se a gente pode tentar fazer de uma forma diferente. Tem pessoas da equipe que estão participando do grupo? Aham. Pois é, eu não li nada sobre isso, Elisa. Em qual frequência realizar avaliação antropométrica? Nem fala sobre isso, para te ter uma ideia. Mas eu vou ver com mais detalhes, porque também não cheguei até o final do instrutivo, tá? Vai que aparece em algum momento lá que eles estabeleceram alguma, né, frequência mínima, assim, de avaliação, né, do peso. Esses dias eu atendi um menino aqui na Vista Alegre, 15 anos, cento e poucos quilos, né, Dani? E eu não queria pesar ele. No fim, eu pesei, mas não devia pesar, porque para quê, né? As pessoas têm já uma raiva da balança, né? Um medo da balança. E só como um ponto de partida para saber, assim, eu até disse para ela, porque na verdade a gente não precisa pesar, às vezes, as pessoas para saber que está acima do peso e que não é isso que a gente vai mudar no primeiro momento, né? Não vai sair emagrecendo, né, tanto quanto a gente gostaria ou a pessoa gostaria, vai sair com, né, mudanças específicas que precisam ocorrer para que a longo prazo esse peso diminua, né? Então não acho tão importante, né, a gente pesar. E aí vocês, e o foco é o peso, né? Mas o foco é a diminuição do peso no final, mas assim, essa medida, às vezes ela é subjetiva também, né? Você vai ver na roupa, você vai ver em outras coisas e vai ser uma consequência, né? Na verdade, a gente entra num paradigma, né, prof? Porque ao mesmo tempo que o peso não é importante em muitos aspectos, né? Ele também é um marcador de diagnóstico nutricional, que a gente é uma forma da gente ter esse monitoramento, e para, digamos assim, para esse critério também de direcionamento, de direcionamento. Pois eu não li, né, ainda esse capítulo 6 que fala do monitoramento. Provavelmente aqui vai dizer, porque eu acredito que assim, ó, os dados do Sisvan, por exemplo, né, Elisa? Se a gente pesar, não sei, a cada 6 meses, né? Talvez a gente consiga monitorar uma evolução, né? Até porque a gente sabe que esses dados eles vão ser consolidados e vai demorar para entrar lá, enfim. Então não adianta a gente pesar em todo encontro, enfim, né? Mas sim, tem um capítulo sobre isso, vai falar sobre o monitoramento. A gente precisa avaliar e precisa considerar com certeza. Mas o que eu quis dizer é mais assim no curto prazo, né? Que daí eu acho que não tanto. E que bom, Dani, que bom saber, né? Que ele saiu empolgado e a ideia é justamente não, como é que eu vou dizer? Como disse ali no próprio instrutivo dizia, né, que as pessoas com obesidade grave têm medo, têm vergonha, né, não tão afim, né, de subir na balança para confrontar aquilo que já é sabido, né. Então, a gente precisa ter esse cuidado, mas a gente precisa monitorar e ter dados de registro, né, pelo menos eu acredito, e vamos ler aqui para ver, mas eu acredito que semestral, assim, né. Que mais, gente? Dúvidas, angústias? Eu estou muito angustiada, prof. Muito, porque, eu não sei, assim, conforme vai passando os anos, a gente vai, mesmo não querendo, em alguns momentos a gente vai desanimando, em alguns aspectos, porque nem sempre a gente vai ter apoio, né? E às vezes da própria, e não é nem só da gestão, se a gente for pensar, mas da equipe, né? As pessoas estão acostumadas no seu quadrado fazer o que sempre foi feito. E aí, quando tu surge com uma ideia nova, tu é chatada de chata, é a insistente, né? Então, a gente
vai, continua indo, mas tem um momento que sozinha é difícil. Por isso que, assim, é muito legal quando se tem alguém na equipe, assim, que pega junto e vamos lá e vai puxando os outros, né? Mas quando é poucas pessoas, assim, com esse intuito, não é fácil. Eu concordo contigo, e isso foi falado. Imagina uma sala só com nutricionistas, a maioria era nutricionista nesse encontro, e a maior angústia é essa, né, do trabalho sozinho, assim. E aqui a Júlia colocou, né, que tem pessoas da equipe que já entraram como participante do grupo, mas que ainda como coordenadora ainda não, né? Temos que ir com calma. A Aline também falou sobre isso, né? Como uma pessoa que já é uma professora titular, que tem bastante tempo de experiência trabalhando com isso, estudando, né? Sobre a necessidade da gente não desanimar totalmente, ter os nossos altos e baixos, mas entender que às vezes uma pessoa nova que chega na equipe, né, alguém que te apoie em algum sentido, né, e que você consiga mostrar algum resultado. E daí ela traz, não resultado necessariamente, porque assim, ó, aqui na universidade esses dias teve uma discussão sobre a extensão e o vice-reitor, pró-reitor de extensão, ele disse que a gente precisa demonstrar resultados. Se o meu objetivo com Conscientiza é melhorar a qualidade da alimentação, diminuir excesso de peso, obesidade na população, qual é o resultado que eu estou tendo? Né? E eu disse, bom, aí realmente fica difícil a gente te mostrar, olha, quantos reduziram peso, como que foi isso, né? Eu consigo mostrar a quantidade de trabalho que a gente está fazendo em todas as frentes, com o usuário, com o profissional, com o aluno, mas multiprofissional, mas a gente não consegue trazer necessariamente ainda um resultado efetivo, se a gente for ver em nível de vigilância, né? Mas aí foi falado sobre o quê? Sobre levar esses dados, sensibilizar, né? Levar esses dados, tanto a equipe quanto a gestão reconheça que eles existem e que do jeito que está, não está funcionando. Querem que continue assim? Vamos continuar assim? O que, que nós vamos fazer? E fazer uma coisa que ela disse assim, a gente é muito ruim de planejamento. Eu fiquei pensando até, né, nesse meu caso também, né? Porque eu não mudei o planejamento também. Então, será que a gente tem que mudar a forma como está fazendo? Será que a gente tem que... O que, que a gente vai fazer, né? Não sei se a Ângela está aqui ainda. A Ângela é prova disso. A Ângela bateu o pé, né, Ângela? E com apoio aqui da universidade também foi conseguindo mudar um pouco o processo de trabalho. Mas o apoio é diferente, né, Elisa? Porque ela tem, por exemplo, estagiários, tem os alunos que têm práticas que vão nas unidades ou que vão nas escolas, que vão auxiliar nessas atividades. Então, a gente sabe da dificuldade, né? Mas a ideia é que, por exemplo, a gente vai ter que contar com alguém e com as novas que vão chegando, porque tu vai. O que foi muito falado, as pessoas que estão há mais tempo no serviço, que estão fazendo essa caixinha aí há muito tempo no mesmo lugar, têm dificuldade de sair desse lugar, né? Já está bem assim, estabelecido, né? A não ser que seja algo mais de cima para baixo, às vezes tem pessoas que não vão mudar mesmo, né? Mas aí também tem uma gestão dentro da unidade, né? Que é difícil, que a gente sabe, né? Que poderia auxiliar nesse sentido e tal, né? Uhum. Vamos indo, né, Júlia? Vamos tentando. Gente, como estamos nesses nossos encontros? Tudo bem? Vamos continuar na semana que vem. Vamos falar de terapia cognitivo-comportamental, que é uma estratégia que pode ser utilizada em vários momentos, no individual, no coletivo e em diferentes situações. Não só, né, no enfrentamento da obesidade. Claro que a gente vai trazer um enfoque aqui nisso. E que mais? Tem alguma expectativa que não está sendo alcançada? Alguma coisa que a gente poderia fazer diferente, que vocês, né, gostariam de ouvir ou receber? Né? Coloquem para nós, porque é importante, né, esse feedback para a gente poder
né, suprir um pouquinho dessa necessidade e dessas possibilidades, assim. Tá? Podem mandar por e-mail também, vocês recebem o e-mail, pode responder ali no e-mail, como acharem melhor, assim. Beleza pura? Eu acho que vai ser bem importante, né, Júlia? Real, a gente se encontrar presencialmente. Vamos fazer uma confraternização, hein? Vou propor comes e bebes. Gente, vamos fazer nossa tradicional fotinho, então, de encerramento da atividade de hoje. Fala, Júlia. Ah, tu levantou a mão para aparecer, né? Tá. Esqueci que a gente fazia isso. Aham. Tá, quem não pode ligar a câmera não tem problema, tá aparecendo pelo menos a participação de vocês aqui. Mari, tu faz a foto para nós? Foto 3x4 feita com sucesso. A gente fica tudo estático, né? Gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Desculpa plantar angústias no coração, mas a gente vai pensando junto em formas de tentar, né, mudar um pouquinho a nossa atuação, tá? Um beijo para vocês e até terça que vem. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa tarde.